Revista Cidade. 7h45, 7h45, estamos retornando aqui no nosso Rádio Revista Cidade desta sexta-feira, hoje dia 5 de junho, estamos no rádio, no AM 850, estamos na internet, ao vivo, no Facebook e também no YouTube, à sua disposição. Eu falava antes do nosso intervalo que a gente vai abordar e aprofundar a questão da saúde mental, o bem-estar nesse momento, né, em tempo de pandemia, né, de dificuldade de relacionamento, distanciamento, isolamento, as questões sanitárias que se misturou com as questões políticas. Eu vou usar um termo popular, a cabeça fica virada num trevo, né? E a gente não sabe qual caminho tomar. Nós estamos recebendo o psicólogo Jean Nasquevaz, que vai conversar com os amigos da Rádio Cidade. Não sei se eu pronunciei certo o nome, me perdoe, mas me corrija, né? Mas agradecê-lo, momento importante para a gente se saber e cuidar da nossa saúde mental. Bom dia. Bom dia, Aldo, bom dia a todos os amigos da Rádio Cidade, todos os ouvintes. Então, gostaríamos de trazer uma colaboração, uma fala importante aqui a respeito da pandemia, né? E como ela tem afetado, né, a saúde mental, os aspectos emocionais das famílias brasileiras, ainda com o agravante, né, de que há toda uma questão política, uma desigualdade social muito severa e que impede que nós façamos, nós profissionais da saúde e também as autoridades às vezes, uma implementação das medidas que realmente achatariam a curva, né, como dizem, do coronavírus. Então a gente ainda vive um momento complicado, mas já há uma flexibilização no horizonte, né? E a importância da psicologia nesse momento? A importância da psicologia nesse momento é fundamental, no caso onde as pessoas têm suas rotinas totalmente alteradas, né? São submetidas a altos níveis de estresse, ansiedade, angústia. Então, quando você acaba acirrando, de certa forma, o relacionamento familiar, diversos entreveros, como se dizem, né, acontecem. Então, há de haver um olhar mais direcionado a esses pais, essas mães, às vezes mães solteiras, mas que não têm todo o apoio, né, que deveriam, assim, de criar os seus filhos, e sim estarem numa situação de dificuldade, onde não podem se deslocar com tanta facilidade, né? E acho que enquanto a gente vive esse embate também econômico, né, os pais começam a entrar numa crescente de estresse, onde isso acaba afetando os filhos. A gente vive um distanciamento, ou viveu um distanciamento da nossa rotina, mas uma aproximação da nossa família. Exato. E aí, como é que fica essa questão, doutor, em relação a isso, essa novidade para muitas pessoas, tendo em vista que a gente é acostumado a estar tão distante das pessoas que a gente deveria ser tão próxima? Sim, as famílias se acostumam numa rotina, né, de trabalho, estudo, e de repente a pandemia de forma totalmente inusitada, né, desde que a gente possamos pontuar que a última grande pandemia foi em 1918, com a gripe espanhola, que na verdade é uma gripe americana, desde que fazem mais de 100 anos, então a gente não havia um quadro nem parecido. Embora hoje a gente tenha muito mais tecnologia, muito mais recursos para lidar com isso, mas também temos muito mais pessoas para nos preocupar. A questão das crianças é fundamental e importante entender que isso também afeta elas, de que elas vão se agitar, elas vão ter mais ansiedade, elas vão ficar mais entediadas, e há um problema pontual aqui, que são as escolas em casa, as escolas online, que já vinham daquele movimento EAD, né, que é a educação à distância, e nem todos estão familiarizados, têm essa tecnologia. E nem todos têm condições também. Nem todos têm condições. Por exemplo, posso te citar um exemplo no caso do Nordeste, no interior da Bahia, de Minas Gerais, onde as pessoas têm um celular para 5 crianças, né, e às vezes o sinal de internet nem chega direito. Então, isso gera um estresse nos pais, uma frustração nas crianças, um estresse, uma frustração nos pais, que vai desencadeando angústia, ansiedade, provocando os conflitos. Apenas a título de informação, né, a violência doméstica cresceu numa base alarmante, considerando que as pessoas não estão conseguindo sair de casa.
considerando isso, há uma grande subnotificação da violência doméstica. Verdade. Então, é algo a se pensar, é algo a se olhar. Eu lembro que quando começou a questão da pandemia, a gente falava, olha, o número caiu. Não caiu não, porque tem essa coisa, ninguém está informando. Exatamente. Né? Ninguém está denunciando. Mas os números são extremamente assustadores. Se você considerar que antes havia mais liberdade de denúncia de ir e vir, e agora nem tanto, principalmente nos casos onde há lockdown, onde há um isolamento, um distanciamento mais severo que o nosso caso aqui no Sul, graças a Deus. Então, nesses casos, pior ainda, né? Apesar dos serviços online, como a gente falou, nem todos têm familiaridade, nem todos têm essa informação. E o presidente da Organização Mundial de Saúde, o Tedros, ele relata, né, que precisamos olhar para a saúde mental da nossa população a nível mundial. Não só nos países mais afetados, os epicentros da crise, porque realmente as pessoas estão com muita dificuldade e com pouca voz. Doutor Jean, nunca se falou tanto em empatia, nunca se falou tanto em paciência, nunca se falou tanto em saúde mental, principalmente. Sim. Vamos ter um olhar diferente, né? Com certeza. A nova normalidade da qual falam passa por isso também. Eu creio que toda crise tem uma lição para nos ensinar, né? E eu creio que a pandemia vem para nos ensinar um pouco mais sobre solidariedade, como você disse, empatia, né? E a paciência, no caso, eu conceituaria ela como resiliência, que é um conceito herdado da física, onde diz que a capacidade de um material retornar à sua forma depois que ele sofre o impacto. O impacto da pandemia na sociedade, ele vai causar o estrago que está causando já, mas a nossa capacidade de resiliência tem que ser aprimorada para voltarmos melhores, ou pelo menos de uma forma que a gente consiga conviver em sociedade de uma maneira mais justa, igual, né, igualitária, que a gente possa equacionar, né, os problemas da desigualdade social, aquelas pessoas que moram em casas onde comportam 20 pessoas, como que elas fazem esse distanciamento social? Não existe, Não existe, né? Então, fica difícil. A desigualdade social no Brasil, ela afeta diretamente o Brasil ser o epicentro do coronavírus na América do Sul, na América Latina, eu diria. Mas são nuances, pequenos detalhes que vão formatando isso. Querendo lembrar que o vírus é algo extremamente novo, ainda não totalmente conhecido, não há garantia de passaporte de imunidade, etc. e tal. Então, portanto, a gente ainda aguarda pesquisas mais conclusivas, né? Eu gostaria de incluir também o nosso cidadeiro, né, para esse debate. Pode perguntar, pode também questionar, fique à vontade no Facebook, no YouTube, também no nosso WhatsApp, no 47 991 87 7556. Você pode perguntar para o Dr. Jean, né? Eu acho importante incluir, né, o nosso ouvinte, caso ele tenha algum tipo de dúvida, né? No nosso Facebook, a Rosa Helena fala que bom dia, bacana entrevista. Maria Lindaura Teschi, Oscar Antônio Minella, a Marlene Hansen, bom dia, abraço e um bom final de semana a todos. O Éder Cassiano Moritz, bonita camisa, Clodoaldo, Passolini Center, 10 vezes na Passolini Center. Um abraço aí. Em relação à questão, claro, se tem um atendimento diferenciado do próprio trabalho do senhor, quais têm sido as principais reclamações ou quais têm sido os principais que as pessoas têm trazido para o senhor em relação a essa pandemia, assim, os problemas que têm vivenciados? Sim, o principal problema que é relatado é o desinteresse das crianças nas atividades escolares. Tá? A dificuldade dos pais em lidarem com a tecnologia, que é uma tecnologia que não é totalmente dominada ainda, porque ela é extremamente nova, né? A educação à distância, as plataformas virtuais que estão sendo utilizadas, e também há outras dinâmicas, né, que envolvem você retirar o material impresso, depois devolver. Existem cidades que, por exemplo, uma escola fica a 80 quilômetros. Estou falando a nível de Brasil, não aqui exatamente da nossa realidade aqui,
mas existem professores que viajam 80 quilômetros no interior do Brasil para dar aula, né? Então, gostaria de fazer uma reflexão a nível nacional, né, para que a gente fique mais claro de como que a pandemia tem realmente despertado uma forte preocupação. E aqui em nossa cidade, eu creio que um dos principais aspectos é realmente as crianças, elas ficam, como que se diz, sem uma rotina diária. E essa é uma das minhas dicas, elaborar uma rotina diária para que essa família tenha um mínimo de estabilidade, né, e um mínimo de, digamos assim, privacidade, mesmo dentro do seu próprio lar, porque isso tudo se perde quando você fica dias e dias e dias dentro de casa, só sai para ir no supermercado e na farmácia. E esse estresse, ele não impacta só os adultos, ele impacta também as crianças. Porém, as crianças não têm o mesmo grau de maturidade para entender o que se passa. Mas a gente pode alertá-las de que os cuidados que elas devem ter, a gente deve falar com as crianças sobre o coronavírus de uma maneira preventiva, porque na maioria dos casos são as crianças que são os casos assintomáticos. Até então se tem essa noção. Então elas não voltaram às escolas ainda por conta dessa indefinição, né? Uhum. E elas são, ao meu ver, as que mais sofrem. Elas sofrem um prejuízo escolar, né? Elas vão perdendo conteúdo, elas vão perdendo, elas de repente elas não conversam mais com os amiguinhos, não veem mais os professores, aí tem que fazer aquela videoconferência, né, e tal. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia está aí para nos ajudar, né, Aldo, né, Camila? E procurem fazer videoconferências através do WhatsApp com os avós que estão longe e também precisam desse contato, né? Eu acho que a questão emotiva, afetiva, ela perpassa todas as outras questões. Ela baixa a tua imunidade, ela piora o teu humor e ela vai tornando isso numa espiral descendente, como a gente chama, que em alguns casos, Aldo, quando a pessoa não consegue fazer esse controle sozinha ou com a ajuda de um familiar, ela necessita de um profissional qualificado. Só questionando em relação a essa questão do ensino à distância, essa pressão, doutor, que as crianças acabam vivendo. Porque a gente tem até virou meme em alguns vídeos na internet de uma criança irritadíssima. Não, e não é só isso, que ela não conseguia entender. Deixa eu também entrar nessa sua seara aí. Do dia para a noite, você, professor, vai ser expert em editar vídeo, você vai ser youtuber, mas não deram a capacitação para ele ser esse expert do dia para a noite. Isso afeta tanto o professor e o aluno e os pais, porque, me desculpe, eu já disse aqui, vou repetir, eu não fico em cima do muro. A criança faz que estuda, o professor faz que ensina e o pai faz que está olhando o filho estudar. Exatamente. É isso, doutor? Exatamente. Perfeito, Aldo. As pessoas foram jogadas em uma situação, uma dinâmica que exige preparo, formação adequada, principalmente os pais. Os professores podem até ter alguma familiaridade a mais. Alguns pais não têm nenhuma familiaridade com as novas tecnologias de educação. Então, o que eu posso dizer é que até que ponto, né, essa educação online, do modo como ela é feita, porque eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar. Sim, sem dúvida. Mas do modo como ela é feita, jogada, ela realmente traz um benefício ou um prejuízo à saúde mental dessas famílias. Porque se a violência doméstica cresceu, se as crianças começam a se retrair, não querem fazer as tarefas, né, e começa a gerar uma discussão familiar. E os pais querem atender os pedidos da escola dos professores. Mas também temos que entender que as escolas dos professores estão submetidas a uma autoridade maior. E aí eu digo que aquela chamada política de gabinete, de quem não vive a sala de aula, de quem não vive a realidade daquela família, ela não consegue sequer se aproximar do que ela deveria, do movimento que ela deveria fazer, ou então da tolerância que ela deveria ter. Porque vivemos um momento onde temos que exercitar a paciência, a tolerância e o autocuidado. Por quê? Porque quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. E se tudo der certo,
nós vamos sair dessa pandemia com um sentido de coletividade muito maior, com o sentido de que a saúde mental é importante no desenvolvimento humano. Eu posso ser uma pessoa muito melhor se eu estiver equilibrado e consciente das minhas possibilidades. Mas se eu não me conheço, eu não consigo seguir. Entende? Eu tento fazer essa amarração. É por isso que o profissional, o pedagogo, né, o psicólogo, o psiquiatra, o assistente social, os médicos, pediatras, todos eles estão envolvidos nesses esforços. Só que a maioria está na linha de frente, né, da saúde. Então, vive uma tensão entre coronavírus de um lado e estratégias não muito bem formatadas do outro. E esse embate se dá em plena pandemia. É como estar no meio de um fogo cruzado, certo? Você tem que improvisar o tempo inteiro. É verdade. Eu tenho que fazer o nosso primeiro intervalo. Na sequência, a gente volta. Estamos conversando com o psicólogo Dr. Jean Naskevaits aqui no nosso Rádio Revista Cidade. E só para ir para o intervalo, quando a gente fala na questão do professor, do aluno, já foi um erro. Eu não sei quem teve a ideia de mudar a nomenclatura de professor para educador. Ele não é o educador, ele é o professor. O educador sou eu, o pai, a mãe, né? O papel dele é de ensinar, não é de educar. É mais uma tarefa que deram a ele. Tá certo? Vamos para o intervalo, a gente volta em instantes. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. 8h05, de volta com o nosso Rádio Revista Cidade desta sexta-feira. Hoje é dia 5 de junho de 2020. Para quem está chegando agora, na audiência rotativa do rádio, né? Estamos recebendo aqui o Dr. Jean Naskevaits. Ele é psicólogo, está conosco na manhã desta sexta-feira. Nosso tema aí é a saúde mental, o bem-estar. Eu trago, melhor dizendo, aqui algumas manifestações, né? A Maria Lindaura Teske, bom dia, sou aqui do bairro Bateias, acompanhando vocês. O Oscar Antônio Minella, a Marlene Hansen, Sueli Ibers, bom dia. A Marisa de Moura, bom dia, bom final de semana a todos. Magali Teixeira, bom dia, Rádio Cidade. Zurico Frota, grande Zurico, homem do basquete. Estamos com saudade do basquete. Bola no chão, bola na mão. Um abraço, Zurico. Luci, bom dia. Ouvinte, temos aqui uma audiência qualificada da Austrália. Francine Naskevaits também, que excelente iniciativa, Rádio Cidade, na procura deste tópico, com um profissional realmente gabaritado. Sem dúvida nenhuma, falar de empatia, né? Falar desse tema importante. Ela fala aqui, é um grande profissional incrível que é o Dr. Jean. Não poderia ser alguém mais empático que ele. Um dia feliz a todos. Beijos daqui da Austrália. Pelo sobrenome deve ser parente, é isso? Minha prima. Prima, tá na Austrália. Legal. A Rosa Helena Plotker, obrigada pela oportunidade, Rádio Cidade. Ao meu querido sobrinho Jean, psicólogo que trata o ser humano com muito carinho. Aí, ó. A Rosa também está participando. Magali Teixeira, concordo com você, Clodoaldo. Estou tendo dificuldade para fazer o meu menino prestar atenção no que estou explicando. Não quer fazer, ele tem 6 anos, ele acha que está de férias. Está difícil, é isso aí, ó. A Solange Correia, bom dia. E o Delmar Têndolo também está aqui desejando um bom dia. Quer perguntar, Camila? Não, pode ir. Não, doutor Jean, antes da pandemia, a nossa vida corrida, né? Uhum. A gente almoçava com o celular na mão, jantava com o celular na mão. Não tenho tempo para falar com meu pai, não tenho tempo para falar com a minha mãe, não tenho tempo para dar atenção para os meus filhos. Depois da pandemia, tudo isso mudou. Eu não pude mais ir ver o meu pai, não pude mais ver o meu avô, meu filho não pôde se aproximar do meu avô, da minha avó, enfim, né? E aí se observou que nós conquistamos o tempo para estar junto com o filho, com a família, para saber que a minha esposa tinha um olho verde, que ela tinha um cabelo bonito. E aí, doutor? O que a gente pode tirar de lição do tempo que o tempo nos dá sem a gente ter o tempo?
Eu creio que a gente pode aprender junto com os nossos familiares, né? Que as relações humanas são extremamente importantes, principalmente em momentos de crise. Que nós devemos nos apoiar, nos solidarizar com a dor do outro, ter empatia de fato. Ser resiliente é olhar em nosso entorno, cuidar de si mesmo, cuidar do outro, observar melhor as características de quem está próximo e dar muito valor a esse contato. Porque antes da pandemia, talvez pouco se falasse, né, dessa necessidade... Não se falava, doutor? Não se falava. Não se falava. A necessidade de encontrar as pessoas. Talvez voltemos dessa pandemia com a consciência de como é bom sair para tomar um café com meu pai, com a minha mãe, doutor, com meus amigos, né? Eu ouvi gente falar assim, nossa, como é bom ouvir a voz do meu pai. Exatamente. Exatamente. Olha só, que cúmulo. É uma oportunidade de crescimento inédita. São 100 anos depois da grande pandemia da gripe espanhola. Eu creio que as pessoas não precisam fazer psicoterapia ou procurar um profissional de saúde mental apenas quando as coisas já estão ruins, né? Elas podem também procurar esse profissional para se desenvolverem, para se prepararem para várias etapas da vida, seja profissional, seja pessoal, né? Então, toda essa questão. Não espere uma crise, né, para dar valor àquilo que realmente importa na tua vida. Não espere uma crise para isso. Você pode não ter o dia de amanhã, né, não nos é garantido, mas enquanto você estiver aqui, faça o seu melhor, né, cuide dos seus pais, cuide dos seus filhos, né, dê valor aos idosos, que são um grupo de risco, que parece que agora olhamos para eles de uma maneira, né? Não cuide, apesar da dificuldade de fazer com que eles não saiam, né, de casa, mas a gente vai lá, explica direitinho, conversa. E assim é a mesma coisa com as crianças. Uma fala muito importante a respeito tanto das crianças quanto dos idosos é dizer: aprendemos juntos, eu também tenho dificuldades, vamos aprender juntos. Isso em família... Ser humilde nesse momento. Isso, é ter essa humildade perante a dificuldade. Não negar ela, negar a realidade, não. Mas saber que há pontos positivos nos quais podemos nos apoiar. Há uma rede de saúde que está, claro, sobrecarregada, mas há também profissionais que estão aí para ajudar. Por exemplo, os grupos de apoio pararam por conta de não poderem, né, se encontrar, mas existem as videoconferências, existem o atendimento em locais que seguem protocolos extremamente rígidos, como clínicas, né, etc. E a gente pode procurar uma alternativa. Eu creio que é salutar isso, é um assunto deveras importante. Eu acredito muito que... Eu sou otimista. Eu acredito muito que a gente vai sair dessa crise bem... Fortalecido com valores novos, ou então resgatando valores que não sabíamos que eram tão importantes. O meu questionamento era justamente nessa linha, doutor Jean. Vamos sair com mais traumas ou com mais lições dessa situação? Eu espero com mais lições. Eu espero que as pessoas sejam resilientes, que elas procurem realmente ajuda quando elas precisarem, né? Porque há um certo preconceito onde a pessoa olha a saúde mental como um momento de fraqueza. Mas não gostaria que fosse visto dessa forma, porque mais forte é aquele que reconhece a sua dificuldade. Sim. Entendeu? Aquele que sabe que precisa de ajuda é um meio caminho andado para uma vida melhor. Quer ajuda, que quer ajuda, né? Que tem comprometimento com a ajuda. Porque, às vezes, as pessoas acham, por exemplo, vou dar um exemplo porque é da minha área, certo, que a psicoterapia é apenas uma conversa. Não, a psicoterapia, além de ser uma escuta terapêutica qualificada na técnica, de anos e anos de estudo, embasada na ciência, ela também, ela infere na tua vida de maneira positiva, de modo a te ajudar a fazer as melhores escolhas, a crescer individualmente, a ser um melhor marido, a ser uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor estudante. Então, como que podemos ignorar que todo esse trabalho de saúde mental, né, alertado por todas as autoridades de saúde do mundo, de saúde no geral, deva ser ignorado? Eu creio que deva ser ainda
olhado com ainda mais carinho, porque foi em Portugal, né? Portugal relatou que a Ordem dos Psicólogos de Portugal fez uma matéria onde ressaltava a importância de investimento em saúde mental urgente em Portugal. Né? E Portugal foi, da região da Europa, uma das menos afetadas. Há mais um caso aí, onde a gente pode verificar nos fatos aquilo que muita gente só lança em hipóteses. Né? Então, agora, vamos nos ater aos fatos. Os países que se mantiveram mais racionais, cautelosos e procuraram estabelecer na literatura científica, no apoio dos profissionais de saúde, digamos, seu suporte, estão saindo da pandemia mais cedo. Então, assim, o lado econômico pesa? Pesa. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, o lado econômico se arrasta ainda mais. E isso provoca ainda mais prejuízo à saúde mental, porque economia, política, e saúde e educação estão totalmente ligadas, uma influi na outra o tempo inteiro. É verdade. 8h15. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Hamilton, lá da Passolim, tá nos ouvindo. Olha, Clodoaldo, tema muito bacana. E ele fala também de uma outra questão. Estamos vivenciando uma depressão econômica, né? Também, isso também é um tema importante, né? Sim. A angústia dos pais de não saberem se os seus empregos se manterão depois da epidemia, outros que já foram demitidos. Isso tudo gera um estresse muito grande. Isso tudo faz com que a criança, por exemplo, presencie cenas de discussão, né, violência doméstica, e isso sim vai acarretar um dano a médio e longo prazo muito grande. Eu creio que os fatores de estresse, os fatores estressores, os gatilhos de estresse, de angústia, ansiedade, estão o tempo inteiro aí, na pandemia. O que podemos fazer? Podemos ter um olhar um pouquinho mais tolerante, desenvolver estratégias, porque cada pessoa tem uma personalidade de lidar, e respeitar o espaço do outro, né? E procurar entender com quem a gente convive, e não sermos completos estranhos debaixo do mesmo teto. O Éder Cassiano Moritz está lá em Penha, está nos acompanhando. Excelente entrevista. Trabalho numa atividade considerada essencial e tenho dificuldades quanto à questão do fique em casa, ou seja, tenho que sair para trabalhar e ao mesmo tempo fico preocupado em voltar para casa e expor familiares ao risco de contaminação. Sempre muito preocupado. Sim, os profissionais de saúde também estão diretamente ligados a essa cadeia de gatilhos estressores, que é o fato de estar o tempo inteiro na linha de frente, né? E com a possibilidade de se contaminar. Eu quero deixar claro aqui que já são milhares de afastamentos de profissionais de saúde por conta de contaminação com Covid-19, porque eles justamente estão lá tratando as pessoas e é um vírus altamente contagioso, que não querendo ser alarmista, faz parte da nossa profissão como profissional de saúde, enfrentar esses momentos. E eu quero aproveitar aqui e mandar um parabéns a todos os profissionais de saúde de Brusque e região, Brasil inteiro, pela coragem, né? E digo, fiquem firmes, permaneçam firmes, vocês são nossos heróis e eu acho que é com eles que a gente vai sair disso tudo muito melhor, a gente vai resistir. Doutor, aproveitando e entrando na parte técnica mesmo, tem algumas dicas, algo que pode ser feito que amenize essa situação na questão da familiar, principalmente no que se refere às crianças? Sim. Antes de tudo, é importante conversar com as crianças sobre isso. Às vezes os pais fazem uma espécie de, como que se diz, nada está acontecendo para a criança, e a criança percebe. E de que forma tem que ser essa conversa? Como chegar nessa conversa, doutor? Essa conversa tem que ser uma conversa leve, tranquila, uma conversa sempre focada no lado positivo, do autocuidado. Eu creio que você faz a sua parte, você se cuida, você sai o necessário, você higieniza as mãos, você mantém distância, né? Você usa máscara, faça a sua parte e, né, seguimos em frente. É como se fosse ensinar a higiene pessoal a uma criança, né? E nesse momento você faz pequenas
pequenas contribuições. Olha, tem um vírus por aí, ele ele é perigoso, mas nós vamos nos cuidar para fazer a nossa parte e sairmos todos muito bem daqui. Algo nessa linha, né? E assim, mostrar à criança as formas de prevenção também, porque geralmente são os casos assintomáticos, é também cuidar de si, né? Porque imagine você, uma sala com 40 alunos, a maioria será assintomática, por isso que as aulas não foram liberadas ainda, né? Então, estão estudando como fazer, né? E as crianças sem saberem por quê. Porque a criança tem que saber por quê que ela tem que lavar a mão. Ela tem que saber por que que ela tem que usar máscara. Você não simplesmente não diz, use a máscara de cima para baixo. Tem que explicar para ela, né? Explique. Não ignore o potencial da criança. Sempre puxe ela para cima. Porque aí você está fazendo o que chamamos de estimulação. Estimulação. E isso é importantíssimo para o processo educacional dela futuramente também. Ela vai evoluindo. Então, como eu disse, toda crise traz uma oportunidade. Toda crise traz uma lição. Se a gente conseguir encaixar na rotina da família, por exemplo, tarefas domésticas. Muitas crianças não fazem nenhum tipo de tarefa doméstica. Ficam totalmente entediadas em casa. Existe uma lista que eu vou até disponibilizar no meu Instagram, né, mais tarde, e onde há uma faixa etária pode fazer tal tarefa doméstica, outra faixa etária tal, por grau de complexidade e por faixa etária. Então, não é questão de colocar a criança para trabalhar por você, mas fazer com que ela faça parte de uma unidade, de um sistema, e ela se sinta ela tenha um sentido de pertencimento à família tal que alivia a tensão, né? O pai e a mãe já não ficam tão sobrecarregados, o filho tem uma ocupação aqui e ali a colar. Agora, isso tudo tem que ter planejamento, isso tudo tem que ter informação. E aqui no Brasil pecamos muito nisso, não temos uma educação adequada, né? Educação que eu digo, educação de base mesmo, né? Desde os primeiros das séries iniciais até o ensino superior, às vezes. Então, o que nós temos que fazer é uma autorreflexão. Por que o Brasil é o epicentro do coronavírus na América do Sul? Algum motivo há, né? E a gente tem que olhar para ele. Não tem como virar a cara para o problema, mas eu acho que é fundamental que a gente olhe isso. E, principalmente aqui para fechar, não desprezar o contato afetivo das crianças. As crianças têm saudade dos avós, ou têm saudade dos primos, dos amigos da escola, né, dos professores. Procurar elaborar uma rotina mais positiva. Uma rotina, Clodoaldo, Camila, uma rotina. As famílias foram tiradas da rotina repentinamente. Então, elas precisam reelaborar. Agora eu digo para vocês, se os profissionais de saúde mental não conseguem, ou de educação, não conseguem chegar nessas famílias, como orientar essas famílias a elaborarem uma rotina diária, né? É complicado, né? Então, é algo a se pensar. Outra coisa, filtrar notícias. Não ficar o dia inteiro lendo notícias negativas, porque você vai fatalmente cair no poço da angústia, da ansiedade, da depressão. Você pode escolher um momento do dia para fazer isso, certo? Pessoas debilitadas, né, de grupo de risco, não necessariamente precisam ficar assistindo todas as matérias sobre Covid-19, as taxas de mortalidade, etc. É preciso um filtro. Assim como as crianças... É preciso ser informado, mas na dose certa, né? Na dose certa, com a fonte certa, com muita cautela, sabe? É assim, crianças são crianças, idosos são idosos, adultos são adultos, cada um lida de uma maneira. Então, se você faz uma filtragem de tudo isso, você colabora para o bem-estar, né, dentro da tua casa. Usar o quintal da casa para fazer exercícios, a varanda do apartamento. É um momento de criatividade, eu creio. É verdade. Algo mais, Camila? Porque o nosso tempo vale ouro aqui, né? E a gente pede até desculpas ao doutor Jean. A gente está tendo aqui manifestações. O pessoal está agradecido. Isso, parabéns, né? O nosso querido Éder, o Givanildo, o Alessio dos Santos, a Clarice Evangelista, o Paulo César Vencamp também está mandando aqui os parabéns, nosso querido Dilei Silva, o Fabiano Peixe, todo mundo acompanhando.
Uma manifestação também parabenizando o Dr. Jean pelas palavras da Lúcia de Oliveira, né? Temos que olhar melhor para os nossos idosos e as nossas crianças. São os extremos, né? São os extremos. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Doutor Jean, o que mais o senhor poderia estar nos passando, né? E desde já agradecê-lo e vamos chamá-lo mais vezes aqui. Opa, eu agradeço muito. Esse tema aí, Estarei sempre saúde mental, disponível. bem-estar, eu acho que tem que ser tema de todos os dias, né? Eu creio que fatalmente... Aprender com isso, né? Aprender com isso. Eu acho que inevitavelmente nos depararemos com ele. Então, eu e meus colegas da área sempre estaremos dispostos a ajudar no que for preciso. A comunidade brusquense, toda a população e enfrentamento de uma situação de emergência que nem essa, né? É igual fazer um programa ao vivo, né? É verdade. Eu admiro muito quem tem essa habilidade, porque é exatamente como que a gente se vê numa pandemia, né? Ao vivo, tudo acontece em tempo real e você tem que traçar estratégias ali no calor da luta, como dizem, mas sempre optando pelas melhores escolhas, sempre procurando embasar suas escolhas de maneira positiva. É verdade. O doutor disse que vai estar disponibilizando nas suas redes sociais alguns tópicos. Quem quiser segui-lo, como é que faz? Sim, eu vou estar disponibilizando nas minhas redes sociais uma tabela de tarefas domésticas conforme a idade da criança. Isso ajuda, não que a criança só vá fazer isso, mas isso ajuda a manter uma rotina, né? Eu vou estar disponibilizando, né, no meu Instagram. É só procurar psicólogo Jean Nasguivais. Então, não deve ser muito difícil de achar. Tá certo. Eu tenho meu trabalho na Tec Medicina Integrada, né? Também estou por lá. A própria chamada da Rádio Cidade, a nossa chamada nas redes sociais também aponta para os nossos sites, né? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Legal. Então, no que precisarem, estamos às ordens. E já há um material sendo elaborado sobre isso, né? Faço parte da equipe que cuida da área, não só da área de adultos, na saúde mental de adultos, mas também da saúde mental das crianças, né? No qual eu tenho a especialização também e tenho mestrado em educação pela Univale. Então, toda essa questão pedagógica, saúde mental, toda a questão de saúde e educação é algo que me interessa e venho trabalhando desde 2007, pelo que eu me recordo. Que legal. Doutor Jean, obrigado pela sua vinda aqui, né? E esperamos nos encontrar mais vezes aqui, viu? Com certeza, Clodoaldo e Camila, foi um prazer estar com vocês. Pessoas simpáticas, queridas e extremamente elegantes aí, na maneira generosas, na maneira de tratar. O Matheus, que fez a ponte aí comigo. Com Guga. Guga aí. Então, eu fico muito feliz, eu quero colaborar em outros temas, sempre que vocês quiserem. Colaborou tá? muito mesmo, viu? Eu faço uma pesquisa e trago a informação sempre bem atualizada. Obrigado. Obrigado, agradeço a todos os ouvintes, meus familiares que me deram aquela força. Tá? Obrigado, doutora. A recíproca é verdadeira. Eu vou usar uma frase de uma pessoa que não é psicólogo, que se chama Osnildo Boaventura Pereira, o popular Tijúlio, meu pai. Um dia ele estava com um vizinho e disse assim, vamos sair? Aí o vizinho, mal-humorado, disse assim, não, vai chover. Que bom, depois da chuva nós vamos juntos então. É assim que tem que ser, tá certo? Depois de tudo, vamos estar juntos. Isso que é o mais importante. A gente volta já. Opinião, jornalismo.